que é a pós-modernidade? Você sabe o que é a pós-modernidade. Você está vivendo a pós-modernidade. Nós estamos vivendo aqueles dias que foram denominados de pós-modernidade porque vem depois da modernidade. Dias bem difíceis. Por isso nós escolhemos o texto de 2 Timóteo, que ainda vamos ler outra vez, capítulo 3, porque ele nos chama a atenção para aquilo que nós estamos vendo no mundo. Daí você vê os desafios que nós temos. A pós-modernidade, ela possui desafios próprios, um pouco diferentes da modernidade, na qual nós lembramos do racionalismo, né? As pessoas estavam tentando expurgar, acabar de uma vez por todas com a religião, a ideia de que a religião é quem estragava o mundo. Então vamos tirar a religião. O homem racional, ele consegue resolver todas as coisas pela razão. E aí no finalzinho da modernidade nós temos duas grandes guerras. Simplesmente acaba-se a expectativa de que a racionalidade seja suficiente para resolver os problemas do mundo. E então começam a haver crises. O homem não pode viver sem religião. Entra a pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? É a modernidade, mas alguma coisa. Ou seja, todo o racionalismo da modernidade, a exaltação da razão, a razão que é capaz de entender, resolver todas as coisas, mas um acréscimo. O acréscimo é a religiosidade. Como a religião estava sendo tirada por meio do racionalismo, a pós-modernidade acrescentou a religião. Mas é claro que não acrescentou a religião a partir de uma perspectiva, uma cosmovisão cristã, mas sim de uma cosmovisão pagã, ou seja, o sincretismo que nós estamos vendo em nossos dias. O homem precisa de uma religião, então deixa o homem viver a sua religião, desde que ele não o incomode. É a religião vivida dentro de casa, em quatro paredes, que acostumamos a chamar de igreja. É a religião vivida no foro íntimo. A pós-modernidade é isso. É racionalismo, mas religião de uma forma bem abrangente, vaga em certa medida, nesse sincretismo e particular. Ou seja, cada um tem a sua fé. Eu não sei se você observou que os filmes falam muito de fé. Fé em você mesmo. Fé que vai dar tudo certo. Que tem a ver com essas novas entidades religiosas da teologia da prosperidade que falam muito sobre crer, crer, crer. Elas mal sabem exatamente naquilo que creem. Apenas acreditam que tudo pode dar certo. Isso é pós-modernidade. Por isso, é tão difícil falar para o mundo sobre a verdade, porque nesse sincretismo, nessa mistura de coisas, entra bastante presente, forte e tem trazido muitas implicações para o cristianismo, o relativismo. Tudo é relativo. A sua religião é relativa, aquilo que você ensina é relativo. Até mesmo se fala de matemática relativa, ou seja, as coisas foram de tal forma relativizadas que a ideia é que não existe uma certeza, uma verdade absoluta sobre qualquer coisa. É claro que é contraditório, porque o fato de você relativizar tudo, você terá que relativizar sua própria expressão sobre a relatividade. Então, cria-se uma contradição natural. Mas este é o mundo em que vivemos, um mundo de contradições, um mundo plural, que observe que há implicações práticas. Por exemplo, a defesa inclusive bastante ativa, pró-homossexualismo, a ideia de ideologia de gênero e outras defesas como pró-aborto, drogas, tem a ver com o relativismo, tem a ver com o momento pós-moderno. Se não há verdade, se não há nada certo, obviamente não há errado, então tudo pode. Então se abriu uma porteira para que a sociedade deixasse entrar de tudo. E eu tenho certeza que você tem visto isso no dia a dia.
Eu tenho certeza que adolescentes e jovens têm presenciado entre os amigos de escola todos esses problemas. A minha filha teve um trabalho recente na escola em que eles precisavam produzir texto de forma coletiva e depois eles vão fazer uma peça, pequena peça, sobre o texto produzido. E um dos colegas deu um grande incentivo, um grande norte no texto do grupo dela. 5 alunos produzindo um único texto. E esse texto termina com: roubaram uma joalheria, conseguiram se safar e foram felizes para sempre. Ironicamente, o final é exatamente essa frase: e foram felizes para sempre. Ladrões que se dão bem e que são felizes para sempre. A cabeça de um adolescente, 10 anos de idade, e que vê no se dar bem na vida o ser feliz para sempre. Como poderíamos criticar o político quando dentro de casa, de famílias, nós temos já crianças pensando desta forma, já achando que se dar bem na vida é uma forma de ser feliz para sempre. Não roubará milhões depois? É possível. Portanto, nós estamos vivendo um mundo que está confuso, cabeça para baixo, e uma vez que não entende a ideia de verdade, fica negando aquilo que a gente ensina para que seja transformado e mudado, já que não há uma consciência de certo e errado. Logo, como conseguir corrigir este povo? Mas a palavra de Deus mesmo assim nos dá sim uma solução. Sempre Cristo, sempre Cristo. Eu gostaria de ler outra vez, mesmo que já tenhamos lido na leitura alternada, e que propositadamente colocamos essa leitura alternada para fixar bem o texto na cabeça de todos, já que é um texto um pouco maior. Mas esse é o texto que nós vamos fazer na exposição. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua graça, teu amor, tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Obrigado por Cristo. Nele estamos firmados, bem arraigados. Nele temos esperança de vida eterna. E nele nós temos resposta para dar à sociedade por meio da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, dê entendimento a cada um para compreender a tua palavra e que possamos ser edificados para o louvor da tua glória. Abençoa-nos, Senhor. Usa-nos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos pegar alguns pontos desse texto em que Paulo está instruindo o jovem pastor a lidar com o mundo. O mundo não era exatamente igual como o nosso em vários aspectos, mas era exatamente igual ao nosso em relação a muitos outros. Pecado que eu creio que todos os pecados mencionados aqui você poderá olhar para o mundo e dizer assim: vejo todos eles. 2000 anos depois, é o mesmo mundo. Pelo menos em relação ao pecado, à vida longe de Deus. E Paulo começa dizendo: sabe, porém, isto. Saber com quem nós estamos lidando tem a sua importância. Não devemos ser pegos de surpresa, no sentido de que não consigamos entender o que estamos vendo, o mundo em que vivemos. Viver no mundo de conto de fadas não é bom. Os contos de fadas, que eu creio que vocês já viram, eles trouxeram para as pessoas uma vida ilusória. As meninas querem encontrar o príncipe encantado. Os meninos querem uma princesa. Não é à toa que, inclusive, as flores que eram jogadas no casamento para que alguma das meninas pegasse, elas foram substituídas por um sapinho. Não sei se vocês já viram isso em alguns casamentos. Um ursinho de pelúcia, que é um sapo, e que as meninas vão pegar o sapinho para transformá-lo em príncipe. É claro que tudo isso é uma brincadeira, mas uma brincadeira que tem uma relação com os contos de fadas. Os contos de fadas transformaram a nossa sociedade numa sociedade que vive no mundo da lua, em certa medida. Ou seja, pensando que o felizes para sempre é possível aqui, como que num passe de mágica. Casar parece que transforma a vida da pessoa num passe de mágica, da infelicidade para a felicidade eterna. A menina é sempre bonita demais, doce demais e parece que nunca erra. O rapaz é tão cavalheiro que é impossível a menina não se apaixonar por ele. Bonitão, de voz agradável, tudo é perfeito no conto de fadas. Isso faz a gente sair da realidade. Isso não é bom. A vida não é um conto de fadas. Eles não existem. Eles são apenas a criação da imaginação de alguém. E um dos perigos deles é tirar a gente da realidade. Nós precisamos saber com quem estamos lidando. Paulo diz: sabe, porém, isto. Saber com quem está lidando, saber a realidade é importante. Observe que Paulo não oculta a realidade. Adolescentes, tão jovens, é importante saber com quem estão lidando. Vocês têm colegas, amigos na escola? Vocês têm? Vocês têm, não é verdade? Saber que estão lidando com pessoas que foram educadas por famílias diferentes da sua, tão diferentes que têm princípios morais, éticos completamente contrários, que vão chocar você. Pais que ensinam seus filhos a mentir, falar palavrão, aceitar qualquer coisa errada, terminam conduzindo-os a uma vida de irresponsabilidades. Isso tudo vocês vão encontrar. Paulo está dizendo: olha, você precisa lembrar que nos últimos dias aconteceria isso. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Esses tempos difíceis, para Paulo, já estavam presentes.
ele está comparando, inclusive, algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento com algumas coisas que estavam acontecendo agora no Novo Testamento. Mas estas coisas que estavam acontecendo naqueles dias, essas coisas que nós estamos vendo, elas também estão acontecendo hoje. São dias difíceis, em que o homem deu vazão ao pecado, em que não há freio. A ideia é, não há freio. Sabe, se o seu pai não disser para você, está errado. Se ninguém na igreja disser para você, não pode ser assim. Se ninguém ensinar o que é certo e conduzir pelo caminho que você deve caminhar para o seu próprio bem, e é claro, para a glória de Deus, você não terá freio. E não tendo freio, o seu coração seguirá este caminho que foi mencionado aqui por Paulo. Esse caminho que é percorrido pelas pessoas do mundo, porque elas não têm freio. Uma vez que tiraram qualquer possibilidade de serem freadas, já que o cristianismo está sendo retirado da sociedade pouco a pouco, a ponto de já chamarem de uma era pós-cristã, então o mundo ficou solto para percorrer ladeira abaixo até o caos social. Isso é realidade. Você precisa saber que está lidando com este mundo. Por exemplo, não dá para assistir qualquer filme. Por que não dá para assistir qualquer filme? Porque basicamente a cinematografia de hoje está corrompida moralmente. O que havia uma certa moralidade há algumas décadas, em que, por exemplo, a intimidade entre um homem e uma mulher, ela não existia ou era muito suave. Hoje já não há mais pudor, já não se preocupa, e você encontrará todo tipo de imoralidade nos filmes. Não dá para deixar você assistir qualquer coisa, não dá para deixar você à vontade para fazer aquilo que o mundo sugere que você faça, porque as sugestões de marketing, os outdoors, as coisas que o mundo oferece já não podem ser confiadas em grau nenhum. Se há poucos anos nós nos sentíamos à vontade, por exemplo, para deixar você ir ao cinema sem se preocupar com a censura, ir para um passeio com os colegas para você se divertir, e até mesmo estar com a escola para fazer aquilo que é a programação natural dela, hoje já não dá mais, porque o mundo perdeu completamente o controle, já que não há mais quem possa dizer certo ou errado, não há quem diga. Conhecer a pós-modernidade é importante. Saber, por exemplo, voltando mais para os jovens, que entrar na universidade não significa encontrar doutores que, por terem estudado, por terem aprendido bastante, sabem discernir bem entre o certo e o errado e ensinar bem aquilo que é bom. Não será assim. Encontrará doutores que estudaram apenas algumas poucas áreas dentro da disciplina que ele estuda, se aprofundando um pouco naquilo que ele se propôs e com ideias completamente estranhas. Ou seja, sabe talvez muito sobre aquilo que foi do interesse, e aquilo que foi do interesse nem sempre é bom. Não é à toa que nós precisamos lutar contra o marxismo cultural ensinado nas universidades, ou seja, em vez de nós aprendermos sobre tudo, já que é dever do professor transmitir as diversas correntes de pensamento sobre os assuntos diversos, nós encontramos professores que só sabem uma coisa, só sabem ensinar aquilo e não passam daquilo, e aquilo que estão ensinando não é bom. Como pode? Mas é verdade. As universidades não só estão superficiais, em grande medida, como estão bastante corrompidas em relação àquilo que elas ensinam. Então, nós precisamos estar conscientes. Dizer para você, ou prender você dentro de uma igreja, dizendo que você só precisa se preocupar com aquilo que a gente ensina,
fará você se chocar bastante quando sair lá fora. É importante você saber, olha, o mundo está assim, o mundo é mau e os nossos dias estão piores do que algumas gerações anteriores. Isso é verdade. Então, a primeira fala de Paulo para Timóteo, posso dizer que em certa medida se torna confortadora pelo fato de que ele está deixando claro que não é novidade que o mundo está desse jeito, tempos difíceis. Ô Timóteo, olha, não é só com você não. A gente tem a impressão que os problemas que a gente passa, só a gente passa. Na universidade, na escola, na rua. Será que só eu estou passando por isso? Ele diz, Timóteo, o problema está bem generalizado. Isso, em certa medida, acalma um pouco o coração, porque sabemos que estamos num mundo que, estando deste jeito, é um mundo que Deus mesmo está tratando com ele. O mundo está desse jeito. O mundo está mal. O que fazer? Primeiro ponto de Paulo. O que fazer? Versículo 5. Ele diz que foge também destes. Foge também destes. A primeira coisa que o Paulo ensina a Timóteo a ter cuidado, a saber como reagir diante dessa situação é: fuja. Nem tudo a gente vai e peita de frente. Há coisas que precisamos ter distância. Fuja. Eu lembro de ter ouvido algumas vezes pessoas dizerem assim: mas eu sou maduro para assistir esse filme. Não, mas o filme tem coisas erradas, tem cenas que não são saudáveis, tem cenas imorais. Não, mas eu sou maduro, eu sei o que é bom e o que é ruim. Eu deveria mergulhar nesse universo? Será que é bom a gente encher a cabeça com aquilo que não é bom? Já que lá em Filipenses, Paulo diz que a gente deve ter tudo que é puro, amável, justo, virtuoso, de boa fama, verdadeiro, respeitável. Isso é que deve ocupar o nosso pensamento. Eu deveria encher a cabeça do que é mal? Foge. Há coisas que você não deve ir até, mas eu sou um cristão, eu tenho que me envolver com tudo e lutar contra tudo. Há coisas que você tem que fugir. Fuja. Não vá para lugares para se envolver com coisas que são más e que você não vai lutar contra elas. Você vai apenas encher a cabeça delas ou com elas. Não vá, não vá, fuja. Fuja daquilo que é mal, para que você não faça da sua cabeça um lixo que se enche constantemente com aquilo que é ruim. De tanto ver coisas ruins, você vai terminar vendo as implicações das coisas ruins na sua vida. Quer ver uma coisa? Todos nós aqui somos seres sexuados. O que é isso? Que faz parte da vida humana a sexualidade. Isso é natural. E não tem nada de errado e anormal nisso. Muito pelo contrário, foi Deus quem fez o homem e a mulher, para que pudesse tanto se alegrar nisso, mas também procriar. Todavia, nós não precisamos estimular de forma errada e no momento errado algo que só pode ser preenchido no casamento. Mas se você assiste filmes que tem sempre sensualidade, que tem sempre romances principalmente picantes, ou vê imagens, fotografias, algo que estimula principalmente a sexualidade masculina, são mulheres de sutiã, seminuas, coisas dessa natureza. Se você está sempre vendo isso, você vai terminar potencializando algo que você já tem e vai sentir a necessidade de satisfazer isso no momento errado, antes do tempo, de formas erradas. Então observe que tem coisas que tem que fugir mesmo,
que tem que ir para longe, desviar os olhos. Aquele filme tem uma coisa ruim, mas eu sou maduro, eu não vou me deixar influenciar. Você pensa. Um dos propósitos dentro da pós-modernidade daqueles que são cabeças pensantes do mundo é influenciar as pessoas de forma que elas não percebam. O marketing funciona muito bem. O marketing, ele lança as ideias e consegue influenciar pessoas sem que elas percebam, das formas mais sutis. Eu lembro de ter ouvido há bom tempo uma experiência que foi feita com cinema, em que de tantos em tantos minutos, com o filme passando, eles trocaram uma das fotografias do rolo, que teria a sequência natural, por uma imagem, se não me falha a memória, da Coca-Cola. Eles queriam ver o que esta mensagem subliminar teria como efeito, o que ela faria. Pelo menos a experiência que lembro-me, o resultado dessa experiência deu em que, ao final do filme, conta-se que as pessoas estavam todas com vontade, ou grande maioria tinha vontade de ir tomar Coca-Cola. Elas nem perceberam a imagem, porque a imagem é muito rápida. É um quadradinho que você não consegue perceber, ela passa ligeiramente. Você captou, mas você não percebeu como detalhe. O mundo sabe fazer isso. Ele impõe o tempo inteiro o que é mal para que você se acostume com isso. Deixa eu lhe mostrar um exemplo. Lembro muito bem das piadas de Tom Cavalcanti, quando ele tinha o show dele, em que ele contava uma série de coisas engraçadas. E é claro que esse não é o único momento, mas lembro muito bem das piadas em que ele ridicularizava o homossexualismo e todo mundo ria. Eu lembro deste quadro, mas dentro de um universo maior em que o assunto homossexualismo se tornou comédia para as pessoas. As pessoas contavam muitas piadas sobre homossexuais. Aquilo que parecia ser bom, olha aí, as pessoas estão rindo daquilo. Isso é bom, elas não estão concordando, elas estão zombando. Na verdade, foi uma estratégia para conseguir chegar aonde estamos. Porque antes de contarem piadas, os adultos, quando ouviam falar de homossexualismo, fechavam a cara e simplesmente repugnavam aquilo ali. Simplesmente falavam com desprezo total. Falavam com algo que era absurdo e abominável a Deus. O assunto era sempre tratado com ojeriza. Para conseguir inserir a ideia na nossa sociedade, foi preciso uma estratégia pensada e planejada. Antes de você ensinar que aquilo é certo, algo que é completamente errado, eles precisam fazer você primeiro quebrar o gelo. E as piadas entraram muito bem nisso. Ao contar piadas sobre o homossexualismo, eles não estavam zombando, eles estavam fazendo com que você olhasse para o assunto que antes era tratado de forma terrível, absurda, mas passasse a tratar como algo simpático, engraçado, irônico, não tão mal assim, apenas irônico. Observe que da ironia, hoje, conversamos sobre o assunto com tanta naturalidade que já não achamos tão absurdo o problema. E o mundo já diz que está até certo, que não há nenhum problema. Portanto, observe que a pós-modernidade sabe lidar bem com todas essas diferenças e impor suas ideias libertinas para que as pessoas aceitem tudo que é errado como coisa normal. Paulo está dizendo, você tem que saber disso, mas ao olhar para isso, fuja. Mas pastor, eles estão só contando algumas piadas bobas, tem coisa errada, mas são algumas piadas bobas. Mas pai, você dirá em casa,
é só uma brincadeira, a gente não vai fazer nada demais, é só isso, é só um filme. Tem algumas coisas erradas, mas eu entendo, eu não vou fazer aquilo. Fuja. Porque de pouquinho em pouquinho, que a sua cabeça, que deveria ter só o que é puro, santo e agradável, vai estar cheia de coisas ruins. E estando cheio de coisas ruins, você vai pensar nelas, você vai desejá-las, você vai ver que a sua mente já não está limpa. Até os seus sonhos poderão ser afetados. Os sonhos de uma pessoa que não foi contaminada com um monte de coisa ruim que a sociedade está o tempo inteiro tentando inserir na cabeça dos adolescentes e jovens, é um sonho tranquilo. Porque nós sonhamos aquilo que nós vivemos na nossa realidade. Não sonhamos aquilo que não existe, ou aquilo que nunca vemos. Se você já sonhou sobre ET, é porque você já assistiu filmes de ET. Você não sonha uma coisa que não existe. Em alguma medida, a sua mente reproduz o que você teve contato. Portanto, se a sua vida está o tempo inteiro marcada, você está o tempo inteiro em contato com coisas ruins, então você vai ter sonhos ruins, em que você vai encontrar pecados nos seus próprios sonhos, porque isso é um reflexo do que você tem visto e ouvido no dia a dia. Então fuja. A primeira coisa que nós precisamos fazer em nossa relação com a pós-modernidade é fugir do que é mal, que não tem jeito. Há coisas que você não precisa se envolver com elas e nem deve. Fuja. Fuja. Foge também destes. Essa é a primeira coisa. E aí, falando deste fugir, ele dá mais alguns detalhes no versículo 7. Ele diz que estas pessoas que fazem tudo isto que ele mencionou anteriormente, vivendo uma vida completamente contrária a Deus, sem nenhuma preocupação, ele diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque, diz o versículo 8, eles resistem à verdade. O mundo não quer a verdade. O homem não é uma pessoa, não é um ser neutro. O homem não é um ser neutro, que simplesmente você pode dar a ele alguma coisa e aquilo que você der, ele se tornará. Se você der algo ruim, ele se torna mal. Se você der algo bom, ele se torna bom. Não. O ser humano é mau e precisa ser reconduzido para Deus. E neste universo do ser humano mau, é claro que você encontrará aqueles que, pela graça do Senhor, vão ouvir a verdade e despertar para ela, mas encontrará também aqueles que, com muita indisposição, vão ouvir 10, 20, 30, 40, 50, 60 vezes e não vão entender ou não vão querer entender. Por providência de Deus, eu, nesses últimos dias, tenho travado um bem simples debate com uma pessoa no Facebook sobre a questão de política, direita e esquerda. E apresentei argumentos, tudo muito simples, muito curto, defendendo e mostrando que a direita, por mais que não seja formada de um povo cristão, mas sim é uma ala conservadora dentro desse universo político chamado direita e esquerda. Enquanto a esquerda tem uma caricatura, tem uma característica real, luta por isso, algo que é ruim, que é a libertinagem, defendendo o aborto, prostituição, homossexualismo, drogas e tudo mais. Daí você pode olhar para muitas notícias históricas e encontrará milhões de pessoas mortas pelas mãos de líderes de esquerda.
E por mais que tente mostrar, e o tempo inteiro dê fatos concretos para a pessoa com a qual eu estou conversando, não tem jeito, não aceita. Ou seja, tem momentos em que você vai se deparar com a realidade de que o ensinar não é suficiente. Não adianta. Falei. Você poderá pregar como a igreja tem feito para o mundo todos os dias. Se você ligar a internet, a televisão, o rádio, você encontrará a pregação da palavra o tempo inteiro. Hoje o mundo não pode dizer que não ouviu o Evangelho, porque praticamente as pessoas do mundo inteiro têm contato com o Evangelho em alguma medida, tendo em vista que a comunicação, as muitas redes de comunicação facilitaram, viabilizaram isso. Eles não entendem. Isso nos leva a uma questão. O problema do mundo não é a falta do conhecimento apenas. Eles precisam despertar. As pessoas precisam, ou o mundo precisaria despertar. Sabe seu colega de sala? Seja a universidade, seja a escola. Você já falou uma vez, falou duas, falou três, falou quatro, mas ele não muda. Qual o problema dele? Não é você que está ensinando errado ou está sendo negligente no ensino, não é o conteúdo que você está ensinando, já que você está falando, por mais simples que seja a verdade. O problema é que ele precisa de algo a mais, que só Deus pode dar. Não vai conseguir entender a verdade se Deus não despertar o coração. Por essa razão, nós pregamos a palavra orando ao Senhor que use-nos com sua graça de forma eficaz, alcançando vidas. Porque estas vidas do mundo pós-moderno só podem ser alcançadas pelo poder do Espírito do Senhor. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode despertar estes corações endurecidos. Olha, eu acredito que você sabe, mas vou mesmo assim acrescentar a ideia. Filhos de cristãos. Quem é que são filhos de cristãos aqui? Os pais são cristãos. Quem é? Por favor, levanta a mão. A maioria é filho de pais cristãos. Muito bem. Não sei por quanto tempo, não sei quando começou, não sei como é que está. Mas tenho certeza que seus pais oram preocupados com a vida de vocês. Porque sabe que se Deus não mudar a vida de vocês, quem vai mudar? Pais, pastores, por exemplo, não olham para os seus filhos e dizem assim: sou pastor, meu filho vai ser crente, com certeza. Sou pastor, meu filho vai ser exemplo de cristão, com certeza. Posso ensinar a minha filha todos os dias o Evangelho. Ela tem que ler todos os dias a Bíblia. Mesmo assim, se ela não for despertada pelo poder do Espírito do Senhor, ela não se tornará uma cristã simplesmente pelo fato de ser filha de um pastor. Isso vale para todos. Para lidar com o mundo pós-moderno, precisamos primeiro depender de Deus. Precisamos depender de Deus. Não lidamos com o mundo pós-moderno apenas com argumentos de razão para razão. Porque o problema do mundo pós-moderno não é apenas a incoerência de seus argumentos, mas é a incoerência do coração, é a dificuldade do próprio coração de entender e acreditar naquilo. Adolescentes, orem pelos seus colegas de sala. Sabe as turmas que você tem contato na escola, seus amigos da rua, aqueles que estudam no homeschool, que orem pelos seus companheiros, colegas, amigos, alguém que você tem contato. Facebook, por exemplo, Facebook, nós temos contato com muitas pessoas no mundo inteiro. E muitas dessas pessoas às vezes não são cristãs. Ore por essas pessoas. Coloca diante de Deus a cidade, o seu bairro, a vizinhança. Porque o problema do mundo pós-moderno só Deus pode resolver.
Só Deus pode quebrantar os corações de tal forma que aquilo que você está ensinando seja eficaz nos corações. Eles entendam, eles creiam, eles percebam que realmente precisam mudar. Sabe aqueles folhetos evangelísticos? Eles são bastante simplórios em diversos aspectos. Mas aquela simples mensagem, desde que ela esteja correta, seja condizente com a palavra do Senhor, ela pode tocar no coração de uma pessoa, sendo a palavra de Deus escrita, e uma pessoa pode se converter. Portanto, nós precisamos depender de Deus. Deus me usa para pregar a palavra do Senhor para os meus amigos, para as pessoas. Deus, toca no coração dessas pessoas. Os grandes missionários da história clamavam pelo povo, diziam: Senhor, toca no coração deste povo, Senhor. Eu oro pela cidade de Caxias do Sul, Senhor, toca no coração deste povo, Senhor. Quem pode mudar o coração deste povo, Senhor? Não será a eloquência do pregador, não será a capacidade de argumentar do pregador, não será o conhecimento do pregador. Senhor, só Tu podes tocar no coração dessas pessoas, Senhor. Então, primeiro, fuja do que é mal, para que o seu coração e mente esteja cheio do que é bom. Não se envolva com o que é mal. Em segundo lugar, então, quando se deparar com este mundo, você precisa ter consciência de dependência de Deus. Dependa de Deus. Deus, eu posso ter estudado muito sobre esse assunto, mas eu sei que não sou eu que vou mudar o coração dessas pessoas. Dependa do Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz que essas pessoas vão se dar mal. Essa, inclusive, é a primeira parte da mensagem no evangelismo. É dizer para elas que as consequências. Por exemplo, quais são as consequências do evolucionismo? Você já parou para pensar nas consequências do evolucionismo? O que nós estamos vivendo em caráter moral em nosso mundo é consequência do evolucionismo. Por quê? Já que não há Deus, não há certo ou errado, se não temos ninguém que seja autoridade maior e total sobre todos, o homem pode fazer o que quer. A anarquia é uma implicação natural do evolucionismo, porque não havendo uma crença em Deus, o homem está livre para fazer o que quer da vida, e cada um pode fazer o que é melhor para si. Lembre que uma das partes do evolucionismo, desse conjunto maior que é o evolucionismo, é a seleção natural, não é? Os mais fortes prevalecem. Ela faz parte desse universo maior que nós passamos a chamar de evolucionismo. Seleção natural é o animal mais forte predomina e isso é natural. Não há nada de errado nisso. Então, por que há algo de errado em uma nação explodir a outra? Vem um país mais forte, explode o outro e toma aquele outro povo. Há alguma coisa de errado no evolucionismo? É claro que não. Coisa que você já observe quão incoerentes são as pessoas que defendem o evolucionismo e ao mesmo tempo não quer que haja guerra, não quer que haja estupro, não quer que haja uma série de pecados que criam problemas sociais. Mas você está dizendo que a seleção natural é uma coisa normal e ao mesmo tempo está dizendo que eu não posso então me defender a ponto de dominar os mais fracos? Isso é incoerente. Portanto, observe que aquilo que se ensina de errado no mundo tem implicações para o dia a dia. Como nós sabemos que o evolucionismo é uma mera teoria, nem teoria, né? Porque não há nenhuma comprovação de que ela seja possível de ser sustentada, já que tudo não passa de uma série de confabulações. Já que não há nenhuma demonstração palpável dela, nós não cremos na teoria do evolucionismo, então sabemos que existe um Deus que diz o que é certo e errado. Mas observe que nós podemos lidar com o mundo começando
pela demonstração das implicações daquilo que eles ensinam. Fulano, você defende isso? Defende. Você já parou para pensar nas implicações do que você defende? Você defende a esquerda? Defenda a esquerda. Parou para pensar em tudo que ela diz? Você defende o evolucionismo? Defenda. Você parou para pensar em tudo que significa o evolucionismo e todas as implicações? Você defende que não existe Deus? Defende. Então, você já parou para pensar o que significa a não existência de Deus para a vida? Ou seja, tudo que o mundo ensina tem implicações. Por exemplo, se você vai até a escola e risca a cadeira e descobrem que você riscou, tem uma implicação. Se não descobrem, também tem implicação. Porque se não descobrirem, você estragou o que é da escola, o que prejudica o orçamento, porque ela vai ter que repor aquilo depois. Se descobrirem, você vai ser penalizado. Ou seja, tem implicações em tudo que nós fazemos na vida. Se você come bem, você terá uma tendência a estar mais saudável. Se você só come besteira, você sabe que terá prejuízos por causa disso. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos tem implicações. E nós precisamos mostrar para o mundo que há implicações do que eles estão dizendo, porque eles não observam isso. Dificilmente os cientistas que defendem o evolucionismo, como mencionei, irão aceitar as implicações do evolucionismo, o que mostra que não pararam para pensar no que estão defendendo, não estão refletindo e sendo honestos com as suas ideias. E você pode fazer isso. Porque o cristão, ele não apenas inventa teorias, ele não apenas filosofa ou confabula ideias. O cristão reflete sobre tudo e as implicações de tudo. Você é constantemente ensinado a isso. Porque a igreja não apenas quer que você entenda a verdade, mas perceba como ela se aplica à vida. O mundo tantas vezes vive um conto de fadas, onde parece que qualquer ideia é possível, como se não houvesse implicações sociais e pessoais daquilo que se crê, daquilo que se acredita. Então, o ponto de partida no diálogo com o mundo pode, e em geral mostrar os problemas, os erros e as implicações daquilo que o mundo ensina. Mas aí no versículo 10, Paulo diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Esse texto nos mostra duas coisas. Primeiro, mostra uma defesa ao apóstolo Paulo, ou seja, Timóteo sabia a conduta de Paulo, sabia a vida de Paulo, portanto, poderia servir de testemunha de que Paulo não vivia uma vida dissoluta, uma vida em pecado, como viviam tantos adversários do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, também nos aponta para o ambiente do convívio de Timóteo. Timóteo viveu com pessoas exemplares. Isso é importante. É importante viver com pessoas exemplares. Mais importante do que as palavras de seus pais são as atitudes de seus pais. Os pais querem o melhor para os filhos, sempre. Às vezes eles podem não perceber que o que dizem não condiz com o que vivem. Por exemplo, dizer para os filhos, vão para a igreja, mas não vão junto. Dizer para os filhos, leiam a Bíblia, mas não leem também. Dizer para os filhos, orem e não oram também. Cria, e a gente sabe, na cabeça dos filhos, uma certa crise. Espera aí, eu devo ou não devo fazer? Porque a ordem é para fazer, mas ao mesmo tempo não tem um exemplo. Fica a dúvida do qual é então o modelo a ser seguido, o que se escuta ou o que se faz. E como nós aprendemos por imitação, nós tendemos a fazer aquilo que vemos e não apenas aquilo que ouvimos. E Timóteo tinha não só ouvido de Paulo, mas também visto ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança e até as perseguições sofridas por amor a Cristo. Timóteo viu. Filhos, vocês podem ajudar a nossa geração, a geração
Eu me refiro à minha, mais velha do que a de vocês, a darem a vocês mesmos um ambiente melhor, porque para lutar contra a pós-modernidade, uma das coisas que vocês precisam é de modelos de vida. Vocês precisam de um ambiente para serem construídos, tanto intelectualmente, quanto em relação a toda a convicção que vocês precisam ter também no coração a respeito da verdade. Vocês podem ajudar. Como vocês podem ajudar? Vocês podem ajudar motivando seus pais, assim como vocês estão sendo motivados. Pai, mãe, vamos ler a Bíblia? Em vez de só observar, apenas olhar, por que não chama? Pai, mãe, eu queria ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia? Você pode motivá-los. Vamos para a igreja? Não vá. Não, vamos para a igreja. Eu queria que você fosse comigo. Você pode ajudar por consciência a esta geração, se em algum momento estiver falhando com você, a perceber a necessidade e a importância de ser exemplo para você. Nós precisamos de gerações exemplares. E você, quando crescer, precisará ser exemplar também. O ambiente que Paulo deu para Timóteo foi um ambiente saudável, um ambiente que era bênção. Deixe-me perguntar, não precisa responder, mas pense. A igreja tem proporcionado para você um ambiente assim? Sua família? Temos dado a você um ambiente em que você está vendo o ensino fiel, o procedimento fiel, o propósito de glorificar a Deus, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança, a luta pelo Evangelho. Isso é importante e você pode nos ajudar a construir, porque você não só é a igreja do futuro, mas é a do presente e está ajudando a construí-la cada vez melhor até o futuro, de forma que o nosso propósito deve ser dar a você um ambiente propício para você estar forte o suficiente para lutar contra o mundo. Porque você tem um mundo para combater. Você tem um mundo para combater. E precisa ter exemplos de vida. Paulo deu o exemplo de vida. Ajude a dar exemplo de vida. Nós que somos líderes, que o Senhor nos ajude a darmos exemplos de vida. Porque eles precisam. A gente fez uma série de dinâmicas aqui. Todas tinham lições. Todas tinham lições. Porque a igreja não tem como propósito dar entretenimento para as pessoas. O propósito da igreja não é ter um convívio social. O propósito da igreja é preparar os cristãos para a batalha, porque a vida, de fato, é como uma guerra. E o mundo não perde tempo de lutar contra você. O pós-modernismo o tempo inteiro traz manchetes, notícias, propagandas e outdoors que apresentam o produto deles, produto do mundo. Nós precisamos estar fortes para lidar com este mundo. E um ambiente saudável é importante. É importante. Porque versículo 12, preste bastante atenção nele. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Chega o adolescente, ou como minha filha, por exemplo, em casa e... Ô pai, o pessoal não me trata tão bem. De repente se sente não tão querido dentro da escola. Alguém não trata você como deveria, sente que há alguma diferença pelo fato de você ser cristão. Isso pode ser uma razão suficiente para o mundo tratar você de forma diferente. Você precisa ter essa consciência, isso é real. Você não está no paraíso. Você está no paraíso? Ainda não chegamos lá. E como não estamos no paraíso, Jesus disse: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se ouvirem minha palavra, também ouvirão de vocês. Mas se me perseguiram, também perseguirão vocês. Ou seja, o problema do mundo é com Deus. Mas uma vez que nós amamos a Deus e estamos ao lado de Deus, então o mundo odeia a gente também. Porque é inimigo do mundo qualquer um que for amigo de Deus. E é preciso ter essa consciência, porque senão você vai ficar o tempo todo triste.
eu estou triste porque eu queria ser amigo de fulano, cicrano, beltrano, eu estou triste porque estou passando por esses problemas, eu estou triste porque tem pessoas me perseguindo, eu estou triste porque eu pensei que ser cristão era se dar bem na vida, as coisas fossem acontecer, afinal Deus é o meu Deus. Exatamente o oposto da ideia de que a vida cristã é fácil. Aqueles que querem viver em Cristo de verdade vão ser perseguidos. Portanto, é preciso estar forte, é preciso se firmar para conseguir lidar com isso, para conseguir vencer isso. E para estar forte, nos unirmos ajuda. Esse tem sido um problema dentro do cristianismo de hoje. Nós estamos completamente subdivididos. As muitas denominações, as muitas variações do cristianismo, elas não são boas. Não são boas não apenas porque tem doutrinas que são ruins, estranhas, mas porque fragilizou o cristianismo. Imagine que um grande exército vem contra nós, mas aí o exército que vai lutar, combater este outro, simplesmente um grupo sai para cá e diz, não, eu vou lutar sozinho. O outro vai para cá e diz, não, eu vou lutar sozinho. O outro grupo vai para cá e diz, não, eu vou lutar sozinho. E aquele exército grandão, de repente, se subdivide em 10 exércitos pequenininhos. Me diga, como esses grupinhos, indo um após o outro, tentando destruir o inimigo de um tamanho significativo, como esses grupos vão vencer? Não vão. São pequenos demais. E nós precisamos estar fortalecidos também nisso. Estarmos firmados no Senhor e nos ajudarmos a isso. Isso é importante. Não lutarmos por causas próprias, porque a nossa luta não é por nós. A nossa luta não é uma causa particular, a nossa luta é pelo Senhor. A nossa luta não é para fazer o que eu acho melhor, a nossa luta é para fazer aquilo que Deus disse que é o certo. A nossa luta não é pelo meu interesse, pela minha política, pela minha ideia, pela minha vontade, pelos meus sonhos, pelo que eu acho que é bom. A nossa luta é pelo Senhor dos Exércitos. Nós lutamos por Ele. E precisamos então nos unir para isso. Não gostei, não concordo com isso aqui, fulano. Somos todos diferentes. Todos diferentes. Você sempre estará olhando para alguém que será diferente e, portanto, você não concordará com essa pessoa. Isso não significa que devemos estar sempre nos subdividindo. Isso significa que temos que aprender a lidar com a diferença, desde que todas essas diferenças estejam fundamentadas em Cristo, ou seja, nenhuma delas seja contrária a Cristo. Precisamos lidar com elas. Estar forte para lidar com a adversidade é importante. Por quê? Porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqueles que querem ser fiéis a Deus sempre são maltratados, sempre são perseguidos, sempre serão pressionados para que desistam da fidelidade a Deus, sempre. Então precisamos estar fortes para isso. Mas a última coisa que Paulo nos diz é exatamente a nossa arma nessa luta contra o pós-modernismo. Olha, nesse mundo pós-moderno nós temos problemas filosóficos, nós temos problemas morais, éticos, nós temos problemas teológicos, pensando nas doutrinas, não apenas na cosmovisão. Nós temos uma série de problemas políticos, econômicos, nós temos muitos problemas, inclusive acadêmicos, mas para todos eles, mesmo para os mais acadêmicos deles, a nossa resposta ainda está embasada no mesmo ensino. Versículo 14 a 17, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Fica firme, o ensino é o mesmo, continua firme nisso, não desiste disso, não abre mão disso,
Não deixe de lutar por isso. Não deixe que o mundo faça você desistir disso. Persevera, permanece, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, aquele mesmo ensino da infância. Mas eu aprendi na infância, agora eu sou doutor. Eu não preciso de coisas de criança. É aquele mesmo ensino que te deu maturidade, levando da infância até o doutorado. É o mesmo ensino que te pode salvar pela fé em Cristo Jesus. Porque o problema do mundo é a falta de Cristo. Portanto, a solução do mundo é Cristo. A solução do seu companheiro de sala, seu amigo de sala, seu colega de sala, de universidade, de trabalho, a solução não é um curso especial de autoajuda, ter mais brincadeiras na vida, porque ele é muito triste, passear aqui, passear ali, ou discutir certos assuntos específicos da área acadêmica. A solução é Cristo. O que ele precisa é Cristo, para que possa dizer o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta é a solução. É a solução para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para um adulto, para um homem, para uma mulher, para um aluno do escolar, para um doutor, para um pós-doutor. A solução é Cristo. Porque Cristo é o Senhor que criou o universo, Cristo é o Senhor da vida e Cristo é o único que pode dar nova vida para aquilo que se perdeu. A solução para todos que você conhece ainda é Cristo, da infância à fase mais experiente da vida, é Cristo. E é por isso que ele aponta para a Escritura. Como eu apresento Cristo para as pessoas? Como? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como apresentar Cristo? Ensina a palavra de Deus, porque o propósito da palavra de Deus é Cristo. A palavra de Deus não visa apenas fazer do homem um homem moralmente melhor, mas fazer o homem um homem perfeito em Cristo, porque o propósito da Escritura é apontar para Cristo, é fazer você estar cheio de Cristo, e assim feliz em Cristo, e assim perfeito em Cristo, e assim compreendendo todas as coisas por meio de Cristo. Cristo é a solução. Para o mundo pós-moderno, a solução é Cristo. O mundo em que acha que a razão salva e resolve todos os problemas é Cristo, que mostra para o homem que a sua razão não é nada sem Ele, sem Cristo, porque não pode alcançar a graça do Senhor pela qual nós temos vida eterna. Não pode resolver os problemas da sociedade cada vez pior, mesmo com um homem em alto nível acadêmico e tecnológico de nossos dias. Não pode dar às famílias uma vida melhor, jamais fazê-la feliz para sempre, porque só Cristo pode fazer isto em nós. Cristo é a solução. Portanto, dê Cristo para as pessoas. E assim você estará lutando o bom combate do Senhor. Cristo basta? Sim. Basta para todos os problemas da vida. Cristo pode resolver os problemas políticos da sociedade e também econômicos. Porque Ele tanto nos ensina a governar e ser governado de forma correta, como também ensina a administrar o dinheiro, bem como nos ensina a ensinar a verdade para a glória dEle, de forma que Ele também é a solução para a academia. Que Cristo é a solução para a moralidade. É Ele quem faz do ladrão e assassino um homem de Deus, que outrora matava e roubava, e então é transformado numa nova vida, em que estará disposto a dar a vida por outros, e até distribuir o que tem,
para os necessitados. Cristo pode mudar todas as esferas da sociedade, porque só Ele tem poder para mudar aquilo que é mais essencial na vida humana: o coração. Só Ele pode mudar o coração. E é dele, disse Jesus, que vêm as fontes, saem os pecados, brota tudo. Portanto, a solução é Cristo. Para a criança e para o doutor, a solução é Cristo. Portanto, conheça Cristo, para que você possa ensiná-lo, levar às pessoas. Porque você só poderá levar Cristo para elas se você conhecê-lo bem. Porque ninguém apresenta melhor um amigo ao outro, senão aquele que conhece profundamente. É este que defenderá o amigo na hora da injustiça. É este que apresentará adequadamente o amigo no momento certo. É este que poderá testemunhar sobre quem ele é, para qualquer pessoa, porque andou com ele todos os dias, viveu com ele. Por 3 anos os discípulos andaram com Jesus dia a dia. Ninguém melhor do que eles, que comeram na mesma mesa, que dormiram na mesma casa, que andaram as mesmas milhas e que ouviram as mesmas palavras e viram tudo o que Cristo fez por 3 anos sem parar. Ninguém melhor do que eles para dizerem ao mundo quem Cristo é e o que veio fazer por nós. Portanto, se você deve apresentar Cristo ao mundo, solução para a nossa pós-modernidade, conheça Cristo. Não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. Tanto de meditar nas suas palavras e então refletir todo o conhecimento de Cristo, quanto de andar tão intimamente com Ele que você possa senti-lo ao seu lado constantemente. Dê a eles Cristo, o Cristo que você deve conhecer, para que o mundo ouça de alguém que, melhor do que ninguém, sabe falar bem de Cristo, porque anda com Ele.